seja o nome de Jesus por mais uma oportunidade de estarmos na sua presença, a fim de adorarmos o seu nome. Queria convidar você a se pôr de pé para nós orarmos ao Senhor, dando início a esse culto de adoração e louvor a Cristo, nosso Salvador, bendizendo o seu nome com o nosso canto, com as nossas orações, com as nossas expressões de ação de graça. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui tu tens nos ajudado, até aqui tu tens sustentado, ó Deus, as nossas vidas, e nós chegamos aqui com um único objetivo, Pai, de render graças, honra, louvor, glória a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o único que é digno, ó Deus, de receber adoração dos homens. E nós estamos aqui porque reconhecemos a grandeza da tua obra sobre nós. Nós estamos aqui, ó Deus, porque reconhecemos a tua bondade, ó Deus, ao nos salvar, ao nos alcançar. Por isso, Senhor, nós queremos em gratidão, com o espírito disposto, Senhor, como aqueles que de fato o adoram, como o Senhor deseja, em espírito, em verdade, com uma disposição de coração verdadeira, com expressões corporais, vocais verdadeiras, ó Deus. Nós queremos cultuar o Senhor, nós queremos entronizar o seu nome, nós queremos cantar das tuas maravilhas, ó Deus, anunciando pelo nosso canto que o Senhor tem poder para salvar, que nós viemos aqui para adorar-te, que o Espírito Santo é bem-vindo a nos convencer, a derramar sobre nós uma grande convicção dos nossos pecados e também nos convencer que em Cristo há graça suficiente para pecadores que se arrependem. Ó Deus, nós queremos bendizer o teu nome aqui. Por isso, Senhor, nós oferecemos tudo que vamos fazer aqui para a honra e glória do teu nome, e o nosso desejo é que o Senhor possa olhar com graça para nós como igreja e nos ensinar pelo poder do teu Espírito Santo aqui hoje, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos cantar ao Senhor, vamos adorá-lo, porque grandes coisas ele tem feito, e vamos anunciar o que nós viemos fazer aqui: adorá-lo, expressar amor, gratidão. Amém? Contigo
cantamos em gratidão nesse momento, Senhor. Lembrando dos teus grandes feitos na nossa vida. Lembrando, ó Deus, que como ovelhas desgarradas andávamos por caminhos tortuosos e distantes do Senhor, mas o Senhor nos reuniu como teu povo, Pai. Por isso nós cantamos em gratidão ao Senhor pelos teus grandes feitos, ó Deus. Pai, como tu tens sido bom conosco, como tu tens sido rico em misericórdia, em perdoar pecadores, dos quais nós somos os piores. Mas aqui nós estamos lavados, remidos, adotados por Deus como filhos amados, e aguardamos ansiosamente para poder contemplar a bela face e gloriosa face do nosso amado Jesus. Ó Deus, como que nós possamos, Pai, dia após dia ansiar, desejar, ter um coração ardente pela expectativa de encontrar com Cristo nosso Senhor. Que a nossa vida, Pai, regozije-se de gratidão, que as nossas ações, Pai, de gratidão invadam as ruas, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco. Senhor, que saber que o Senhor nos alcançou possa nos impulsionar, ó Deus, a anunciar que tu és bom, que tu és Salvador, que há perdão, reconciliação, graça para o pior dos pecadores. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade e misericórdia. Amém, querido? Você pode, nesse tempo, enquanto ainda continuaremos a louvar, você pode trazer seus dízimos, suas ofertas, assim também adorando o Senhor com a sua renda, com a sua finança. Amém? Fique à vontade para fazê-lo. Vamos continuar cantando, Senhor, cantando ao Senhor, anunciando que Cristo, esse que nós cremos, que nós oramos, que nós depositamos a nossa fé, tem poder para salvar. Quem sabe, enquanto você canta, você pode trazer à memória pessoas por quem você tem orado, e talvez você possa, por meio dessa canção, orar ao Senhor para que o Espírito Santo alcance esses corações. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas. Cante se você crê. Ele tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cante, Cristo move as montanhas. Ele tem poder para salvação. Que o mundo possa saber por meio de nós. Para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Louvado seja o nome de Jesus, porque essa salvação que vem por meio do Evangelho foi anunciada a nós, e pela graça e poder do Espírito Santo nós somos convencidos de que necessitamos desse Cristo, de que precisamos do seu poder para sermos salvos por Ele. Glória a Deus. Queria convidar você a uma leitura bíblica. Abra comigo Mateus capítulo 13, verso 31. Mateus capítulo 13, verso 31 e 32. Mateus 13, 31 e 32 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham a aninhar-se nos seus ramos. Essa parábola, ela ilustra o desenvolvimento do reino de Deus, ou melhor, o começo insignificante do reino de Deus, e o crescimento extraordinário que ele tem. E nós sabemos aonde o reino começou, na mente, no coração de Deus, por meio de Cristo, lá na Palestina. Mas se hoje nós estamos aqui, é porque essa semente de mostarda que representa o reino de Deus, o Cristo que inaugurou o reino insignificante, sem formosura, foi anunciado a nós. E hoje nós estamos aqui como essas aves que se aninham nas sombras, que não são afetados pelo sol do meio-dia que nos queima. Nós podemos repousar na sombra da graça dessa árvore frondosa do reino de Deus por meio de Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui. E isso deve nos envolver e nos convencer a cada dia da nossa necessidade de Cristo e de que nós devemos continuar esse movimento do reino de Deus que continua a crescer e há de se consumar na vinda de Cristo. Mas há uma chamada para mim e para você nessa parábola, que nós continuemos a lançar a palavra do reino de Deus que convoca os homens ao arrependimento e fé. Amém? Que nós possamos, nessa noite, diante dessa canção, que nós invoquemos o Espírito Santo, não só para poder senti-lo, não só para poder ter o nosso coração consolado, mas também para ter o nosso coração incendiado, a fim de que nós possamos sair daqui capacitados, cheios do poder do Espírito Santo, de ousadia e fé, para levar o reino de Deus adiante, para compartilhar a mensagem desse reino,
para que outros possam se achegar à família de Deus, para que outros possam se achegar aqui, e de tempo em tempo nós possamos nos alegrar com aquilo que o Senhor tem feito, porque a palavra dele diz que quando nós agimos dessa forma, o Senhor vai acrescentando aqueles que ele vai chamando por meio do Evangelho, e o seu reino vai crescendo, o seu reino vai expandindo. Então, que mais do que cantar para sentir a presença do Espírito Santo, nós sejamos impactados, incendiados, comissionados a compartilhar desse Cristo que tem poder para a salvação. Amém? Vamos cantar ao Senhor mais uma vez. Oh Deus, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo, Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, vem derramar sobre nós, ó Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, que nós possamos provar nessa noite. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, minha vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito de Deus, inunda os nossos corações, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, Senhor. Senhor, Santo Espírito, cante isso. Vem, Senhor, sobre nós, Pai. Enche os nossos corações com a tua doce presença. O desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Que nós possamos provar quão bom e quão real é a presença de Deus nesse lugar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar.
Ouça o nosso clamor, Espírito Santo. Desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Pai amado, esse é o real desejo do nosso coração nessa noite, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser inundados pela convicção da tua presença aqui. Sermos inundados, Pai, pela certeza de que somos salvos, alcançados pelo poder do teu Espírito Santo. E pela certeza, ó Deus, e convicção de que fomos comissionados por uma grande obra. Ainda que possa parecer insignificante, mas o Senhor faz coisas extraordinárias por meio de pessoas insignificantes como nós. O Senhor faz coisas poderosas, ó Deus, por meio de gente simples, humilde, que muitas vezes acha que não tem o que dizer, mas que sabe o poder transformador de Cristo na sua vida. Ó Espírito Santo, que o Senhor inunde os nossos corações para que possamos desejar ardentemente aprender da tua palavra nesse momento. Que o Senhor, Pai, possa iluminar o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos receber com alegria a tua palavra nos nossos corações. E não só isso, Senhor, mas ter disposição de obedecer ao Senhor, ao chamado da tua palavra, à convocação do teu Espírito Santo, ó Deus. Por isso, Senhor, a liberdade no teu Espírito Santo aqui para falar aos nossos corações. Nós somos a tua igreja e estamos aqui, Pai, desejosos de ouvir a tua voz nessa noite por meio da tua palavra. Portanto, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, para que possamos ser reavivados, comissionados pela tua palavra, empoderados pelo poder transformador do teu Espírito Santo, para anunciar, ó Deus, as grandezas do Senhor, por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus, naquele que habita toda a graça, toda a bondade, o perdão dos pecados e a salvação a todo aquele que crê. Que essa seja, Pai, a disposição do nosso coração diante da tua palavra, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome seu assento, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, do verso 30 ao 34. Marcos, capítulo 4, verso 30 a 34. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Amém? Tomou sua Bíblia? Marcos, capítulo 4, verso 30 a 34. Diz assim: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se a sua sombra. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o teu Espírito Santo, que inspirou e deu essa revelação a nós, a tua igreja, possa nos ensinar aqui, Pai. Possa ajudar com a nossa falta de fé, possa nos ajudar, ó Deus, com as nossas dificuldades e limitações de compreender, que nós possamos aprender de Ti, e que a minha vida seja instrumento, ó Deus, do Teu Espírito Santo aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor nos desafia nesta palavra a darmos uma resposta a Jesus Cristo, e que nós lembramos também, ó Deus, nesse momento, de todo o pastor, todo irmão que sobe agora num púlpito de uma igreja para ministrar a Tua palavra, ou que se reúne agora, onde quer que seja, Senhor.
Talvez tem irmãos agora que, não podendo se reunir publicamente, estão escondidos em cavernas, em choupanas, em aldeias, a fim de adorar a esse Deus poderoso e maravilhoso, a fim de ouvir essa palavra que é poderosa para salvar as nossas vidas. Que o Senhor lembre de cada um desses, e que o Senhor poderosamente fale nessa noite a cada coração, ó Deus, e que nós possamos sair transformados por essa palavra poderosa, seja aqui, seja em outro continente, seja aqui onde nós temos som, tecnologia, iluminação, ou seja, num lugar onde a luz elétrica não tem, mas que a luz poderosa do Teu Espírito Santo que emana do Evangelho possa iluminar corações e o Senhor possa salvar pessoas nessa noite, porque há poder para salvar em Cristo Jesus. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos prestar atenção nesse texto é que nós já vimos que quando Jesus fala de uma parábola, a intenção não é só transmitir uma informação, mas é trazer algo da vida comum e chamar o público que está ouvindo para participar daquilo que ele quer ensinar. E não só isso, nós também já vimos que diante de Jesus nós não podemos ficar indiferentes à sua mensagem. E o que Jesus faz aqui é muito interessante. Para quem lembra das aulas de português, quando a gente lê aqui, disse mais, a que assemelharemos? Jesus está falando na primeira pessoa do singular. Então vamos relembrar, eu, tu, ele, nós. Eu, tu, ele. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. E a primeira pessoa do plural é a próxima, nós. Então Jesus está dizendo assim, o que nós, eu e vocês ouvintes, assemelharemos o reino de Deus? Com que parábola, ou seja, de que forma nós vamos aproximar uma imagem para demonstrar o reino de Deus? Como que nós vamos fazer isso? Então, ou seja, Jesus nessa noite não está falando como um monólogo. Nesse texto aqui ele não queria estar sozinho trazendo um ensino, mas sempre que Jesus faz perguntas, e principalmente quando ele a faz na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, nós, ele está dizendo o seguinte: vamos refletir junto, vamos pensar, participem dessa reflexão para que nós cheguemos a uma conclusão. É isso que o texto está propondo para nós. Mas vale relembrar um pouquinho do que nós já vimos, porque nós estamos numa sessão aqui de parábolas. Nós vimos que na parábola do semeador a ênfase se dá na responsabilidade humana, ou seja, como que homens e mulheres respondem ao convite e à chamada do Evangelho. Na semente que cresce em segredo, que foi aquela que nós vimos na semana passada, como que o Evangelho, como que a palavra cresce e se desenvolve no coração dos homens, nós vimos ali a soberania de Deus, nós vimos aquela surpresa do semeador ao semear uma semente, ele vai dormir e descansar e não sabe como, num tempo posterior à semeadura, brotos estão surgindo de uma terra que ele nem sabia se era boa ou não. Porém, quando nós respondemos a Jesus em arrependimento e fé, por causa do poderoso trabalho do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos ter a plena certeza e convicção de que resultados poderosos, de que um crescimento abundante vai acontecer, porque é isso que essa parábola está nos mostrando. Ainda que Jesus esteja comparando o reino que hoje, quando nós abrimos as Escrituras, quando nós vamos para Apocalipse, nós sabemos que não é um reino qualquer. Quando nós vemos as imagens de Ezequiel e Daniel, nós sabemos que não é qualquer reino. Nós temos hoje a compreensão de que é um reino poderoso, mas diante do ensino que Jesus está trazendo, ele está comparando o reino a algo pequeno, insignificante. A ideia aqui principal, e nós já vimos que o que Jesus está querendo demonstrar com essas parábolas é que a palavra de Deus, o plano de Deus, o reino de Deus será bem sucedido. Ele avançará a despeito dos homens, a despeito da oposição, a despeito da oposição infernal. O reino de Deus avançará. O reino de Deus dará os resultados ou os frutos do penoso trabalho do Cristo, que morreu pelos homens pecadores.
Aqui, nessa imagem que Jesus coloca diante de nós e nos chama a refletir, nessa semente de mostarda, ou como Mateus falou, no grão de mostarda, nós vamos aprender que os grandes resultados, eles só acontecem diante de pequenos começos. Grandes colheitas só acontecem porque pequenas sementes são lançadas à terra. Então a ideia central que nós vamos ver nesse texto é que o reino de Deus, mesmo que possa parecer pequeno, mesmo que seja por muitos hoje desprezado, mesmo que naquele tempo muitos desprezaram, mesmo que ele pareça insignificante, como a imagem da menor coisa que eles podiam usar naquela época para representá-lo, ele há de se expandir e de se tornar um reino tão poderoso e tão grandioso como os homens nunca viram. Mas nós precisamos aqui pensar nessa imagem, nessas duas imagens que vêm aqui. Primeiro a imagem do grão de mostarda, e depois a imagem desse arbusto, dessa árvore. Quando os judeus, eles ouvem isso aqui, eles sabem do que Jesus está falando. Talvez a gente não, talvez a gente até, como aconteceu com um teólogo que não acreditou mais na inerrância e na infalibilidade das Escrituras, porque ele descobriu que havia uma semente menor do que o grão de mostarda. Mas ele não entendeu que o que Jesus estava fazendo não era afirmando biologicamente e cientificamente que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Ele estava usando algo da época que simbolizava uma das menores coisas. Então, na Palestina, essa era a ideia quando se falava de um grão de mostarda. Se apontava para algo que era pequeno, e que menor do que aquilo não havia. E nós aqui na nossa cultura usamos imagens, usamos aproximações para definir coisas, para mostrar coisas. Por exemplo, eu tive um amigo na minha infância que o nome dele era Pulga. Você consegue imaginar um grande homem, forte, musculoso, chamado de Pulga? Não. Você sempre vai relacionar esse apelido a alguém muito pequeno, alguém minúsculo. Essa é a ideia que vem aqui. Outra imagem que Jesus usa, fazendo o uso do grão de mostarda, ele vai falar da fé. Ele diz que ter fé como um grão de mostarda, na verdade a gente sempre pensa que isso é algo bom, mas na verdade ele está se referindo a uma pequena fé. Há uma fé tão pequena que não há fé menor. Na verdade, a fé menor do que um grão de mostarda é a ausência de fé. Essa é a ideia que vem aqui na nossa mente. Porém, quando Jesus está falando, ele está falando para um público que sabe que esse provérbio, ou esse dito popular, de usar uma semente de mostarda para se referir a algo pequeno, esse povo sabia do que ele estava falando. E a gente sabe por Isaías que Jesus tinha todas as qualidades de alguém desprezível, de alguém insignificante, de alguém pequeno, porque também nós já sabemos que o povo esperava um grande rei, um grande libertador, e foi dado a eles um Cristo pequeno, insignificante, sem formosura, sem beleza, sem atração. Outra coisa que nós precisamos aqui perceber é que na Palestina, ainda que na insignificância dessa imagem de um grão de mostarda, esse arbusto, e Lucas vai dizer que o grão de mostarda era plantado na horta, porque era uma hortaliça, né? Não era como os eucaliptos, como outras árvores, era plantado num espaço doméstico, era plantado num campo próximo da casa, mas ele crescia até certo ponto, de 3 a 4 metros de altura, que as pessoas o confundiam com uma grande árvore. Mas outra imagem que traz aqui o texto é essa ideia de árvores, e essa ideia também de aves que se aninham nas sombras. No Antigo Testamento era muito comum
relacionar grandes povos, grandes impérios a grandes árvores, a árvores frondosas, poderosas. E era também comum relacionar as cidades, as nações menores que se beneficiavam de grandes impérios, como aves que se aninhavam nos benefícios dados por esses grandes impérios. Aliás, no Antigo Testamento, se a gente for ler Ezequiel e Daniel, nós vamos ver que essas aves que aninhavam-se normalmente se referiam aos gentios, ou seja, o povo que não era judeu, aqueles que, e isso denota o que? Que o reino de Deus não viria exclusivamente para os judeus, mas viria para todos os povos, simbolizado na imagem dessas aves que se aninhavam à sombra desse arbusto. Nesse sentido, queridos, nós não podemos deixar de pensar aqui aquilo que Jesus quer nos dizer. Ao que compararemos o reino de Deus? Então nós precisamos encontrar aqui nesse texto essa imagem de como o reino começa e de aonde o reino de Deus vai chegar. Ainda que Deus apresentou o reino na insignificância de Cristo Jesus, na sua falta de formosura, na sua aparente fraqueza, nesse homem de dores que sabe o que é padecer, ainda que a mensagem desse reino aos homens possa parecer loucura, ainda que o grupo dos seus primeiros discípulos tenha demorado muito a entender os ensinos de Jesus, ainda que as imagens não sejam aquelas que nos despertem no primeiro momento admiração, essa é a melhor imagem que Jesus poderia usar para exemplificar o reino. E é por isso que eu quero falar desse sermão com o título de Do Insignificante ao Extraordinário. Assim é o reino de Deus. Ele começou insignificante, mas ele é extraordinariamente poderoso, extraordinariamente grandioso. Não poderia haver outra imagem. Talvez na nossa cultura nós buscássemos aqui uma imagem para representar o reino de Deus. Nós buscaríamos símbolos que representem a coisa mais pequena, a coisa menor, aliás, na nossa cultura, a coisa mais insignificante na nossa cultura, para representar o reino de Deus. E assim é o que Jesus está dizendo: o reino de Deus começa na insignificância, o reino de Deus começa na fraqueza, o reino de Deus se expande por meio da igreja de Cristo Jesus, a partir do Cristo sem aparência, sem beleza, sem força expressiva e sem poderio bélico. E aí eu queria fazer algumas perguntas para que, assim como Cristo nos perguntou ao que compararemos o reino de Deus, nós precisamos lembrar da história do desenvolvimento desse reino. E como foi que o nosso Cristo, o nosso Senhor, veio ao mundo? Ele veio na fragilidade, na insignificância de um bebê. É como se numa estratégia militar diante de uma grande guerra se dissesse assim: não, leva o bebezinho e coloca na frente da batalha, que ele vai resolver. Na fragilidade, na pequenez daquele bebê que nasceu numa simples manjedoura, que nasceu na menor das cidades, que as pessoas diziam: pode de Nazaré, pode de Belém, pode do lugar onde Cristo veio vir algo grandioso, vir algo extraordinário. Ele veio destituído de riquezas, ele veio destituído de poder bélico, ele veio destituído de exército. Mas nós podemos também pensar quem foram os homens que começaram a partir de Cristo Jesus um grande movimento, ou um movimento extraordinário. Não foram os mais inteligentes, os mais dotados, os mais abastados de recursos. Foram pobres, indoutos, pescadores, gente simples, a quem ele foi chamando por sua graça, gente que não tinha aparência de produzir transformação alguma no mundo. E qual foi a mensagem que esses homens que edificaram a igreja de Cristo, que é a representação que nós temos do reino de Deus,
Qual foi a mensagem que esses homens compartilharam? Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer que eles foram empoderados, eles receberam o poder do Espírito Santo para compartilhar, para testemunhar de uma mensagem. E eles saíram do cenáculo, eles saíram daquele dia onde eles receberam graça e poder do Espírito Santo, a compartilhar uma doutrina que para os judeus era uma pedra de tropeço, que para os gregos era loucura e absurdo. Mas eles saíram proclamando uma mensagem que por meio da morte desse homem insignificante, por meio da sua ressurreição, havia perdão, vida eterna, salvação a todos aqueles que depositassem em Cristo a confiança. Eles foram testemunhas da ressurreição de Cristo. E queridos, quando a gente apresenta essas características desse reino, quando a gente põe ao lado desse reino que Jesus quer apresentar a coisa mais insignificante da época ou da nossa cultura, não há como os homens quererem participar dessa empreitada. Não há como as pessoas olharem para essas afirmações que Cristo fez aqui e essas perguntas que nós respondemos e não achar que de fato é algo insignificante, que é algo fraco, ou talvez que é algo que não tenha futuro. E Gamaliel, falando a respeito dos discípulos, disse: deixa, porque se de fato for de Deus, não há ninguém que possa impedir. Agora, se não é de Deus, logo logo ele se dispersa. Aos nossos olhos, aos olhos dos ouvintes e aos olhos dos homens, o reino de Deus é algo de fato insignificante, é algo de fato cheio de fraquezas. Então Jesus, ele representa com essa imagem o reino que ele veio estabelecer por meio da sua vida, morte e ressurreição. E aí nós ficamos pensando, então, se o reino é insignificante, logo as ações que eu faço em favor do reino são insignificantes. Se o reino é insignificante, se as ações que eu posso fazer também são insignificantes, então elas talvez não sejam dignas de ser feitas. Mas o que o texto vai nos dizer nesses poucos versículos é que para Deus pequenas ações podem ser transformadas em coisas extraordinárias, em coisas grandiosas. Algo que pode ilustrar também um pouco disso é quando a gente pega um recipiente com 20 litros de água, como aquele galão, e a gente quer fazer daquilo uma água de cor vermelha, e aí a gente pinga uma gotinha, e parece que nada vai acontecer naquela imensidão de água, e aí a gente pinga outra, e vai pingando gotinhas que aparentemente são insignificantes e que não vão causar efeito nenhum naquela água. Mas quando nós vemos, depois de várias gotas insignificantes pingadas naquela água, nós vemos que toda a água se torna com a cor vermelha como se desejava no início. Essa é a imagem do reino de Deus. Esse é o efeito que acontece quando nós cremos nesse reino que se iniciou pequeno, nessa palavra que é comparada a uma pequena semente. Muitas vezes, queridos, eu e você sentimos que nós não somos capazes de fazer nada. Aliás, que não vale a pena que nós façamos nada, já que Jesus está comparando o reino de Deus a uma pequena semente. Muitas vezes nós sentimos que pelo pouco que nós sabemos do Evangelho, nós não devemos nem compartilhar a respeito dele. Mas o que nós também aprendemos com essa palavra é que basta uma gota do Evangelho para um grande transbordar do oceano de graça. Queridos, se nós só soubéssemos esse versículo, mas se nós o utilizássemos para iniciar conversas espirituais, se nós o utilizássemos para anunciar às pessoas que passam diante de nós, bastaria somente esse versículo para Deus fazer coisas grandiosas, para Ele iniciar um movimento transformador.
Bastou aquelas mulheres saírem do túmulo e dizer: o Senhor ressuscitou. Os outros discípulos vieram, e as outras pessoas vieram, e daqui a pouco o Cristo ressuscitado vem diante deles. E eles ficaram um período de tempo com Cristo, e daqui a pouco Cristo é assunto aos céus, e eles ficam parados, e os anjos dizem: o que vocês estão fazendo parados aí? Em outras palavras, já foi plantado no coração de vocês a pequena semente. Agora, vão adiante. Compartilhem disso que vocês viram. Testemunhem dessa ressurreição, que por meio dela Cristo salva pecadores. Queridos, o que nós aprendemos aqui é que toda a ação de Deus, ela tem um começo, por mais insignificante que seja. Alguém sempre precisa começar alguma coisa, e Cristo começou alguma coisa vindo ao mundo, muito parecido com essa semente insignificante. Aliás, ele mesmo fala de si que ele é como uma semente, que precisa cair na terra e morrer, para que a partir dele brote o reino, brote salvação, brote graça. Ele morreu e ressuscitou, para que por meio dele um movimento poderoso e transformador começasse, que hoje nós conhecemos como reino de Deus. A palavra nos diz que essa é a ação do reino. Jesus está dizendo: o reino de Deus começa insignificante. E isso pode parecer perturbador, porque é difícil nós relacionarmos a um grande Deus coisas pequenas. É difícil nós acharmos que Deus usará gente pequena como nós. É difícil nós acharmos que Deus pode usar pessoas insignificantes como nós. Mas Deus, Ele sabe muito bem usar coisas pequenas e insignificantes, porque a glória não está nas coisas pequenas e insignificantes, mas na própria ação e no poder de Deus por meio dos seus instrumentos. Eu me lembro lá em Atos dos Apóstolos que alguém disse desse pequeno movimento de gente insignificante que começou na Palestina, dizendo o seguinte: esses que estão perturbando a terra chegaram à terra. Os homens não imaginavam que aquele movimento do reino de um Cristo insignificante se expandiria ou duraria por muito tempo, mas Deus pensou e determinou e escolheu fazer por meio de pessoas insignificantes que o seu reino avançasse, por meio de uma palavra que para muitos é loucura. Ele escolheu fazer com que dessa maneira, por essas imagens de gente pequena, de gente insignificante, a grandeza e o poderio do seu reino pudesse avançar entre as nações. Nada, queridos. Tem um amigo meu que diz, que o que nasce grande é monstro. Nada começa pleno, nada nasce grande. Portanto, queridos, é o nosso dever crer no que Jesus está dizendo. Olha, ainda que por pequenas ações e insignificantes ações, você talvez queira desistir de seguir a Cristo, de fazer algo para Cristo, faça, porque de pequenas coisas, de coisas insignificantes, Deus faz extraordinárias coisas e coisas grandiosas. O que nós precisamos fazer é obedecer a Jesus. Ele nos chamou a ir e fazer discípulos, Ele nos chamou a compartilhar o Evangelho, porque há poder na palavra, há poder no Espírito Santo, para convencer o pior dos pecadores, para destituir reis, para erguer reis, para destruir reinos. E no fim nós sabemos que os reis da terra se curvarão diante desse que foi considerado insignificante, o Cristo Jesus. É por isso que nós podemos e devemos anunciar. É por isso que mesmo nessa imagem da insignificância, Jesus vai dizer o seguinte, no verso 32, que esse pequeno grão semeado cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Como eu disse,
nós não conhecemos essa dinâmica. Ninguém aqui talvez tenha um arbusto de mostarda de 3 ou 4 metros de altura na sua casa. Então, para nós, talvez é uma imagem que nos espante, diferente. Mas, como eu disse, não havia outra figura para Jesus falar do seu reino. Agora, mesmo diante dessa figura, há uma certeza aqui, de que esse pequeno reino que começou por Cristo Jesus, por homens indoutos, por gente humilde, e aí Paulo vai dizer, não há entre nós muitos sábios, não há dentre nós muitos doutores. É por meio dessas pessoas, ou é por meio dessa imagem da insignificância, que o reino extraordinário de Deus invadiu as nações. Então nós podemos nos alegrar e confiar que essa mensagem que nós carregamos, por mais que o mundo diga que é insignificante, nós devemos lançá-la, nós devemos semear, nós devemos anunciar o Evangelho, porque Deus faz coisas extraordinárias por meio dessa mensagem. O reino de Deus avança diante de toda a oposição. Esse reino, queridos, como eu já falei, iniciou em Cristo. De Cristo foi para a beira do mar e chamou pecadores simples. Da beira do mar foi para uma coletoria e chamou o pior dos pecadores, um publicano. Até que se completasse os 12 homens. E aí ele enviou 12, depois ele enviou 70, depois da sua ascensão no cenáculo com 120 reunidos. Eles esperavam a promessa, eles esperavam a capacitação do Espírito Santo para os fazer testemunhos desse reino. E Pedro, que é a imagem mais insignificante de um apóstolo, se apresenta diante de uma multidão cheia do Espírito Santo, e 3.000 pessoas adentram as portas desse reino. Logo mais 5.000 pessoas adentram as portas desse reino. E agora, aqueles que pensavam que o reino era insignificante, que a mensagem não ia durar, começam agora a perseguir esses que se dizem filhos do reino, esses que se dizem os caminhantes, aqueles que estão no caminho, que andam no caminho do Cristo. Mas mesmo diante de grandes perseguições, o reino continuou crescendo. A igreja de Cristo continuou crescendo, o reino de Deus representado pela igreja de Jesus continuou expandindo, e foi avançando pela Antioquia, por Éfeso, por Filipos, por Corinto. Em Roma, grandes congregações começaram a se reunir e o cristianismo foi se estabelecendo, o reino de Deus foi sendo estabelecido pelo poder do Espírito Santo. E aquelas multidões começaram a ser chamados do quê? De cristãos, ou seja, eles começaram a ser identificados com o Cristo, que de forma insignificante estabeleceu na sua pessoa, na cruz do Calvário, o reino de Deus. E esse reino, queridos, foi naquela época se alastrando por toda a terra, foi crescendo de forma admirável. E a oposição foi crescendo. E na mesma medida que a oposição foi crescendo, a fé daquelas pessoas foi crescendo. A fé e a certeza daquela ação poderosa do reino na vida delas foi crescendo tanto, que a Europa foi sendo invadida, a Ásia, a África. O paganismo foi sendo suplantado pela verdade do Evangelho. As mentes escravizadas pelo diabo, pelas vãs filosofias, pelo sincretismo, foram sendo libertas porque o reino foi chegando naqueles lugares. E mesmo diante da força e do poderio do Império Romano, o Império Romano não pôde deter o avanço do reino. Ainda que os cristãos iam sendo presos, os discípulos iam testemunhando de Jesus, ainda que eles iam sendo ameaçados a blasfemarem,
Eles preferiam a morte. Mesmo eles sendo incendiados, eles não retrocederam no avanço do reino de Deus. Mesmo como tochas vivas, eles anunciavam salvação por meio da morte e ressurreição do Cristo. Talvez chegue um momento em que as pessoas começaram a se maravilhar com esse grande crescimento, mas nada mais era do que a imagem que Jesus falou e que havia predito, que o reino de Deus é como um grão de mostarda que semeado cresce como o maior dos arbustos, o maior das hortaliças. Queridos, qual a imagem que vai ficando aqui para nós? O que Jesus queria dizer para aquele povo e o que Ele pode dizer para nós hoje? Tenhamos paciência, exercitemos a nossa fé, façamos nós a obra de um evangelista, façamos nós discípulos de Jesus Cristo, porque à medida que o Evangelho é pregado, que discípulos são feitos, o reino cresce, o reino avança. Sejamos nós como cartas vivas a esse mundo perdido, que nós possamos pregar a palavra, por mais simples que seja, ou por mais difícil que seja para alguns, que nós possamos chamar homens e mulheres ao arrependimento e fé por meio de Cristo Jesus. Esse que até hoje as pessoas dizem que é insignificante, esse que até hoje os estudiosos dizem que foi apenas um homem, um mártir, um qualquer que passou, como qualqueres que passam na história da humanidade. Mas nós temos a convicção, porque fomos afetados por esse evangelho, de que não era um qualquer, de que mesmo sem formosura, Ele levou os nossos pecados sobre si, Ele transformou as nossas vidas, Ele nos garante a salvação eterna, Ele nos aguarda para nós banquetearmos com Ele nas bodas do Cordeiro. Grandes resultados, queridos, começam por pequenas iniciativas. O que Cristo está dizendo é que o reino há de avançar, que os planos de Deus não serão frustrados. E quando nós olhamos para Cristo usando essas imagens, também é uma imagem profética para nós, porque hoje nós estamos desfrutando em parte do cumprimento desse reino que cresceu, e que nós habitamos na sombra da graça dessa árvore que é comparado ao reino de Deus. Então nós vemos o cumprimento do que Jesus está dizendo, e muito mais do que isso. O Senhor nos chama a anunciar o Cristo, a anunciar o reino, porque nós temos a Bíblia, e Apocalipse capítulo 5, a Bíblia nos diz que vai chegar um dia, na consumação do reino, que estarão diante do Cordeiro, o adorando, gente de todo povo, tribo, língua e nação, porque o reino de Deus avançou. E aí Mateus, Jesus falando, e Mateus registrou em Mateus capítulo 24, verso 14, dizendo: e o Evangelho será pregado, ou o reino de Deus, o Evangelho do reino será pregado a todo mundo, por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o Senhor afirma que todas as aves se aninharão nas sombras graciosas do reino de Deus, que todos os povos, aqueles que o Senhor pensou na eternidade, serão acolhidos no reino de Cristo Jesus. E esse reinado gracioso que se iniciou na sua insignificância ou na sua simplicidade, Apocalipse vai dizendo que o Cristo, que é o rei desse reino, ele vem vencendo para vencer, que nada frustrará o poder desse reino, que o reino já foi estabelecido no coração dos homens e será consumado, e todo olho verá o Cristo que uma vez foi tido como insignificante, vindo reinar com poder e graça. Eu não sei como que você ouve, se isso te espanta ou não, mas você faz parte desse reino.
Você desfruta da graça que é derramada, ou você adentrou pelas portas desse reino gracioso de salvação, de perdão, de amor e de graça. A grande pergunta que fica é: o que nós fazemos com essa verdade? O que nós fazemos com o impacto do reino nas nossas vidas? Porque veja, o Senhor quer reunir nos arbustos da graça muitas aves ainda. Ou melhor, o Senhor quer reunir muitos homens a quem Ele quer salvar nos átrios do reino. Mas nós sabemos por meio das Escrituras que Ele faz isso quando a sua palavra é pregada. Por isso nós precisamos entender que participar desse reino é muito mais que um privilégio. Nós vamos ver isso mais à frente. Que eu e você, queridos, possamos deixar esse culto hoje aqui, nunca mais desprezando, se em algum momento a gente desprezou, os pequenos começos, a instrumentalidade de Deus na sua vida, porque às vezes você pensa: eu sou tão pequeno, eu sei tão pouco do Evangelho. Não despreze o que Deus já plantou em você, não despreze o que o Senhor já fez na sua vida, não despreze o Evangelho, ainda que hoje há muitas narrativas contra a verdade do Evangelho. Essa mensagem é poderosa para a salvação. Essa mensagem, ela é atemporal, ela é acultural, ela é eterna. Tudo há de passar, mas o Evangelho e o reino de Deus não passarão. Que nós não venhamos desprezar as pequenas ações de Deus por meio da nossa vida. Que nós venhamos a nos lembrar da manjedoura de Belém e aprendemos com isso. É interessante porque em Isaías, nos capítulos 7, 9 e assim por diante, há um grande caos. Reino do norte, reino do sul dividido, um grande caos de destruição. E o que Deus promete ao povo? Um bebê, um menino. E aí quem podia imaginar que um menino viria para resolver o problema do mundo? Isso é um paradoxo, porque um Deus grandioso começou a grandeza da sua obra por meio de coisas insignificantes. Não despreze o Evangelho, o reino e as ações de Deus por meio da sua vida, porque essa palavra nos diz que a minúscula semente foi plantada no ventre de uma virgem que concebeu uma criança aparentemente insignificante, que se tornou a perfeita justiça de Deus, justiça essa que nós não podíamos cumprir, e que deu a sua vida para que nós pudéssemos desfrutar de sermos filhos do reino, de sermos gente que desfruta da bondade e da graça que emana do reino de Deus. A minúscula semente foi semeada e tornou-se uma árvore gigantesca para que aves, para que gente como eu e você possamos nos regozijar à sua sombra. Queridos, uma criança pode ser o começo de uma nova geração. Uma conversão de uma pessoa aparentemente insignificante pode se tornar uma poderosa igreja. Uma conversa a respeito de um pequeno versículo bíblico pode ser um grandioso empreendimento evangelístico. E uma semeadura com pequenas sementes pode ser o começo de uma colheita de grandes almas para o reino de Deus. Que essa imagem nos ajude a compreender o poder do reino de Deus, e que isso nos invada de tal forma que nos envie então a levar essa mensagem. E aí Jesus continua dizendo a nós, olha, Marcos vai registrar
nos versos 33 e 34, com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. O que Marcos quer dizer aqui não é que todo o ensino de Jesus se consistia em parábolas. Ele também não está dizendo que todas as parábolas de Jesus estão contidas no Evangelho de Marcos. Mas eu penso que ele quer trazer uma outra ênfase quando ele fala desses dois versículos. E a gente sabe que a parábola ela servia para chamar o público, chamar a atenção do público para participar do ensino de Jesus. Então eu penso que nesses dois versículos, ou o ensino de Jesus por parábolas, chama cada um dos ouvintes a sermos desafiados a responder a Cristo em arrependimento e fé. Lança para nós um desafio de seguir a Cristo em obediência, de sermos como pequenas sementes lançadas no solo, para que nós possamos ser um instrumento de Deus para a transformação e para o avanço do reino de Deus. Não porque nós somos bons, mas por causa do que há dentro de nós, o Evangelho e o poder do Espírito Santo. Algo que fica evidente é que Jesus não deixa os seus discípulos com dúvida do que eles têm de fazer. Ele não deixa os seus discípulos com dúvida, porque o texto diz que ele explicava em particular aos seus discípulos. Mas o fato de ele explicar em particular aos discípulos, o que não explicava a maioria em alguns momentos, significava um grande privilégio. Mas não é o tipo de privilégio que nos leva à acomodação. Não é o tipo de privilégio que nos leva à estagnação. Não é o tipo de privilégio que nos faz deitar numa rede e dizer: o reino chegou aqui e agora está tudo bem. Porque o privilégio de receber o ensino de Cristo não devia parar nos discípulos. Muito pelo contrário. Esses que são privilegiados pelo ensino de Cristo e pelo entendimento de quem Cristo é, são enviados a privilegiar outros não privilegiados. Ou seja, somos chamados a levar o reino por meio da mensagem dele, por meio da mensagem do Evangelho, aqueles que não conhecem a Cristo e a sua salvação. Então, saber sobre a palavra, ter recebido Cristo em nós, é de fato um privilégio da graça, mas não é um privilégio que pode nos acomodar. Muito pelo contrário, é um privilégio que nos envia, porque agora nós nos tornamos privilegiados de fazer parte desse grande empreendimento que começou na insignificância, mas que é extraordinário. Outra coisa que nós vamos aprender é que o que Jesus ensina não é mera informação, ou seja, nós não podemos nos iludir que a vida cristã se resume a vir à igreja buscar informações sobre o texto bíblico daquela noite. Não é isso, porque o ensino de Jesus é pedagógico, é instrutivo, é formativo. O ensino de Jesus nos discipula e nos ensina que nós existimos para sermos enviados a viver o Evangelho no mundo e a pregar o Evangelho no mundo. Nós somos o povo que, ao ser impactado pelo reino, e porque Jesus resolveu o nosso problema maior, que é o problema do pecado, nós não nos preocupamos mais agora conosco. Nós saímos a anunciar o Evangelho, nós saímos a buscar os perdidos, nós saímos a cuidar uns dos outros. Mas por que nós não experimentamos a ação poderosa do reino? Porque nós ficamos vivendo no nosso reino.
Porque nós ficamos pensando em nós. Enquanto o reino de Deus pode avançar e transformar essa comunidade, se nós entendêssemos que na nossa insignificância, que na nossa pequenez, que talvez com as poucas habilidades e palavras que nós temos, coisas extraordinárias podem acontecer por meio da poderosa mensagem do Evangelho da graça de Deus. Queridos, nunca perca essa imagem. No cristianismo, os alunos que aprendem de Jesus são missionários. Aqueles que recebem o ensino de Jesus, aqueles que recebem o entendimento das parábolas do reino, são aqueles que são enviados por Jesus. Nós vamos ver isso mais à frente em Marcos. Jesus enviando os seus discípulos. Nós vamos ver Jesus orando em João capítulo 17, Senhor, assim como tu me enviaste, envia aos meus discípulos também. Eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os livre do mal. Jesus disse, eu oro por esses, mas eu também oro por aqueles que virão. Por quê? Porque quando nós somos afetados, nós somos enviados a buscar aqueles que o Senhor já pensou na eternidade, que virão por meio do avanço do reino, mas o reino avança quando o Evangelho é anunciado. Não pensemos nós que o uso da parábola aqui é só informativo, não. O uso da parábola tem mais a ver com uma ordem em produzir frutos para o reino, em arregaçar as mangas e trabalhar em prol do reino, do que propriamente ouvir Jesus esclarecer textos e significados. Jesus sempre vai nos chamar para a produtividade a partir da revelação da sua palavra, sempre. Como eu venho falando aqui, não há como ficar indiferente diante de um encontro com Jesus. Ou a nossa vida muda, ou nós nos rendemos, ou nós vamos viver em guerra contra Deus. Mas sabamos de uma coisa, nós sempre perderemos. Portanto, que nós possamos sair daqui hoje convictos de que esse reino que começou na Palestina de forma insignificante é o empreendimento mais extraordinário que pode acontecer na história humana, e nós fazemos parte disso. Por graça nós fazemos parte desse reino que ainda não se consumou, e então, enquanto não se consuma, o que nós devemos fazer? Viver e pregar, viver para anunciar o reino de Deus, porque é por meio da pregação do Evangelho que são convidados a vir a Cristo gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação, a se alinharem nos braços da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. É isso. Eu quero trabalhar na obra de Deus. O que te falta? A gente não pode resumir, queridos. Eu acho que a gente faz isso muito. A obra de Deus a cuidar da porta, a cuidar do data show, a vir aqui trazer uma mensagem. Porque o reino de Deus avança nas ruas, nas casas, nos relacionamentos, nas conversas, quando nós nos importamos em alcançar as pessoas, quando nós deixamos de pensar em nós mesmos e começamos a pensar nos outros, quando nós deixamos de pensar em nós mesmos e assumimos o pensamento de Cristo, que deixou a glória, que veio em forma de servo, que veio para servir os homens. Ou seja, esse é o nosso trabalho. Não há dúvidas, porque não resta dúvidas. Jesus deixou muito claro que nós possamos. Esse ano eu li 2 vezes Apocalipse e me maravilhei. Normalmente as pessoas se assustam, porque é muito bela a imagem de João quando ele vê
as multidões diante do Cordeiro, o adorando e declarando a sua santidade e poder. E que essa imagem, queridos, possa nos impulsionar a levar adiante o reino de Deus por meio da pregação do Evangelho. Jesus falou, o reino de Deus é chegado, portanto arrependam-se e creiam na mensagem do reino. Queridos, que as imagens que as Escrituras trazem para nós, que essa imagem da insignificância ao extraordinário, que é a ação poderosa de Deus por meio do seu reino, possa nos impactar nessa noite. Que Deus seja glorificado e que o reino venha. Mas saiba que quando nós nos dispomos a orar, Senhor, que venha o teu reino, o Senhor vai nos dizer, Ele há de vir. E você? A sua manga está arregaçada ao trabalho no reino de Deus? Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. O reino vem. Porque Deus não tem rivais, queridos. Porque não há quem resista ao Senhor. Portanto, nós resistimos muitas vezes a obedecer o chamado de Cristo. Que nessa noite o Senhor nos desafie pela sua palavra, nessa bela imagem da insignificância ao extraordinário, a perceber do que nós estamos fazendo parte, e possamos avançar com o avanço do reino. Que a partir de nós o Evangelho seja compartilhado, que a partir de nós aquelas aves que voam desnorteadas possam se aninhar nos ramos da graça de Deus, diante dessa imagem que Cristo traz. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ensina por meio do Teu Evangelho. Pai, que nós possamos nos arrepender, ó Deus, se achamos que o reino de Deus é um lugar onde nós devemos descansar. A verdade é que o descanso ainda não chegou, Senhor. Que o Senhor nos faça entender que há muito trabalho a ser feito. Que esse trabalho possa ser feito por nossas mãos, pelos nossos pés, pelas nossas vidas. Ainda que, Senhor, nós tenhamos que dar a nossa vida, ainda que tenhamos que morrer, ainda que tenhamos que ser perseguidos, mas que possamos anunciar o Evangelho. Porque o reino de Deus há de ser consumado. E que nós não venhamos ser encontrados como aquele servo que recebeu um talento e o enterrou com medo do que podia acontecer. Muito pelo contrário, que nós possamos, ó Deus, avançar, nos embrenhando pelas ruas dessa comunidade, nos embrenhando pelos lugares onde o Senhor nos envia, a levar a mensagem do reino para que o reino avance poderosamente por meio da graça e do poder do Espírito Santo. Faz isso em nós, Senhor. Faz por nosso intermédio, ó Deus. Faz por meio dessa pequena igreja. Faz por meio, Senhor, dessa comunidade que talvez seja a menor comunidade dentre os batistas da região. Que o Senhor nos encha de fé. Que possamos colocar a mão no arado, Senhor. Que possamos nos envolver com o Teu reino e com a expansão dele, ó Deus. Que possamos abandonar tudo que nos prende, ó Pai, e colocar os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que faz com que o seu reino avance e que nos dá o privilégio de sermos participantes desse reino que começou na insignificância da Palestina, na insignificância de um Cristo sem formosura, mas que é a obra mais extraordinária que os homens verão na história da humanidade, porque é o reino poderoso de Deus. Ó Pai, faz em nós e faz por meio de nós. Essa é a minha oração, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.
Louvado seja Deus. Bom ver você, minha irmã Jaqueline. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Bem, queridos, antes de dar alguns avisos, eu queria orar com você, queria saber os seus motivos de oração para nós orarmos como comunidade, né? Vale lembrar aqui de agradecermos, né? Estávamos orando pela Carla, mãe do Ezequiel, estava na UTI há alguns dias atrás, a família preparando para enterrá-la, porque os médicos a desenganaram, e a família já inclusive estava confortada em saber que a mãe tinha convicção, né, da salvação e ia com Cristo, mas diante da insignificância de uma resposta médica, né, ou seja, de uma resposta que talvez matou a fé de alguns, talvez Deus agiu de forma extraordinária e a mulher já está em casa. Então vamos orar agradecendo e orar para que o Senhor nos permita ver mais ações extraordinárias e maravilhosas dele aqui no nosso meio. Amém? Quem mais tem pedidos de oração? Irmã Salete, bom estar com a senhora aqui também. Desculpa? Lá em casa, Sei, vamos orar pelo seu José. Quem mais? Jaque. quero orar pela minha casa também. E por R.M. de Ana Sara. Falei para ela pedir de oração. Eu tenho um cisto raro, que está entubado, que não consegue respirar. Nasceu com um cisto raro no pescoço. Como é que é o nome da criança? Quem sabe, lá é R.M. de Ana Sara. Recém-nascido, né? Recém-nascido de Ana Sara, não tem nome. Ah, ok, tá, vamos orar. Mais alguém? Éder, vamos orar pela família. Quero lembrar aqui do Theo, continuem orando, né, por esse bebezinho aí que está fazendo tratamento, quimioterapia, para que o Senhor possa atuar e por meio disso a gente tenha a oportunidade de levar o Evangelho, né? Eu tenho conversado com o tio do menino, na medida, né, que ele vai dando abertura, a gente vai compartilhando o Evangelho. Falei que tinha uma igreja orando, que nós íamos orar, e ele ficou contente por saber disso, então que o Senhor possa operar, né? Mais alguém? Gostaria de continuar pedindo pela Cláudia, que nada é resolvido lá. Vamos orar. Continuar orando. Elaine? Pela minha família e pela minha avó. Vamos orar. Mais alguém? Vamos orar? Amado Deus, nós damos graças ao Senhor, Pai, pela tua bondade e misericórdia. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado pela instrução que vem dela, que o teu Espírito nos ajude e nos ensine. Nesse tempo, Pai, quero orar e interceder por cada um dos meus irmãos, sabendo que o Senhor, de forma poderosa, pode atuar nas nossas vidas. Eu quero me lembrar, ó Deus, da Elaine, que pede pela sua família, Senhor, pelas suas filhas, pelo seu esposo, também pela sua avózinha que está enferma, ó Deus, que o Senhor possa alcançar e salvar a sua casa, que o Senhor possa intervir de forma poderosa na saúde da sua avózinha, e que ela também, Senhor, não conhecendo o Senhor, possa vir a conhecer por meio do Evangelho que salva homens pecadores, Pai, por meio de Cristo Jesus. Ó Deus, também lembro da Jaque, que intercede aqui, ó Pai, pela sua casa, pela sua família, que o Senhor possa atuar de forma poderosa na vida de cada um, do Nido, do Mateus, do Zé, Senhor, que o Senhor possa também abençoar, continuar, ó Deus, agindo na vida da Jaque, e também dessa criança recém-nascida, ó Deus, que ela menciona aqui, Pai, o Senhor conhece e sabe das dificuldades, dos impedimentos de saúde, dessa criança, Deus, que o Senhor possa, Pai, intervir de forma poderosa e que a família possa saber, ó Deus, e possa conhecer esse Deus poderoso que tem poder de salvar, de curar, de libertar, ó Deus, e de fazer com que o reino cresça no coração dos homens. Me lembro também, Senhor, do Éder, da Carol, dessa família, que o Senhor possa continuar cuidando deles, que o Senhor possa continuar, Pai, sustentando a Carol, Senhor, nessa caminhada que ela tem feito, de exames, de recuperação, ó Deus, que o Senhor com graça e poder possa atuar na saúde dela, que o Senhor possa continuar cuidando, ó Deus. Pai, eu me lembro, Senhor, da Carla, mãe do Ezequiel, Senhor, que de forma surpreendente e miraculosa o Senhor
restaurou a sua saúde de um coma e de uma possibilidade de morte para a vida, Senhor, e para a alegria de poder estar de novo junto da família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem alimentado a nossa fé, respondendo orações de forma poderosa, de forma maravilhosa, Senhor. Que nós possamos continuar, ó Deus, crendo no Senhor e orando ao Senhor. Me lembra, Pai, do seu José, da dona Salete, Senhor, das dificuldades que a nossa irmã tem enfrentado ali. Que o Senhor possa, Deus, tocar na vida do seu José e ele possa crer no Evangelho, crer em Cristo Jesus, ter a sua vida transformada, Pai. E se o Senhor quiser, pode também tocar na saúde daquele homem. Nós oramos e colocamos ambos na tua presença, aos cuidados do Senhor. Me lembro também, ó Deus, dos pedidos da minha irmã Irene, pela Cláudia, sua sobrinha, Senhor, que o Senhor possa continuar atuando na vida dela, que ainda que eles possam não enxergar um resultado, uma resposta, eles possam aprender na paciência, Deus, o teu cuidado. Eles possam aprender a discernir o que o Senhor deseja deles diante dessa situação difícil. A tua palavra diz que o Senhor se revela nas crises, que o Senhor se revela nas tempestades e faz ventos e mares se acalmar. Que eles possam aprender com os teus movimentos e as tuas ações, ó Deus, na vida de cada um. Assim nós oramos, agradecendo ao Senhor por cada um dos meus irmãos, por cada família, por aqueles, me lembro da Cris que está trabalhando, Senhor, que o Senhor possa cuidar dela lá, que o Senhor possa dar oportunidades de compartilhar o teu Evangelho, de cada um dos meus irmãos, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, por meio de nós, agir poderosamente. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, alguns avisos. Bom, nós continuamos nos reunindo aqui nas quartas-feiras para oração às 20 horas. Eu tenho compartilhado um texto aqui sobre Lucas 18, né, daquela mulher, daquela parábola que Jesus usa para falar da oração, e a gente tem refletido sobre a forma como aquela mulher orou, uma oração insistente, constante, perseverante. E eu tenho chamado os irmãos a orarmos dessa forma insistente, perseverante, para que o Senhor nos ajude a crescer em obediência, a trabalhar no seu reino, a compartilhar o Evangelho. Então, se você puder separar esse tempo na sua agenda, quarta-feira às 8 horas nós estaremos aqui em oração. Também desde a semana passada, né, nesse intento de alguns irmãos, e da irmã Irene, na verdade, de ajudar a igreja aqui, ela está disponibilizando o material do seu trabalho lá atrás, e vocês que conhecem sabem que ela faz muito bem, né, sua arte, e tem disponibilizado algumas boas peças ali para que as vendas sejam revertidas para as finanças da igreja, para ajudar aí com as nossas finanças, enfim. Então, incentivo você não só a comprar, mas se você tem lá no seu trabalho, você pode anunciar, você pode vender, que você pegue lá algumas peças, passe ali pela Nair, pela Aline, enfim, o pessoal que está cuidando ali, registre aquilo que você vai levar para vender, e todo o recurso vai ser revertido aqui para a obra que está sendo feita aqui, ok? Bom, a partir do domingo que vem, nós vamos dar uma pausa no Evangelho de Marcos, porque nós estamos entrando, na verdade hoje, né, é o primeiro domingo do Advento. Eu sei que esses termos não são muito comuns, né, para alguns, mas a igreja cristã ela tem um calendário de tempos e épocas em que esses tempos e essas épocas trazem reflexões. Por exemplo, a partir de hoje até 4 domingos antes do Natal, a igreja cristã sempre comemorou na sua história, isso foi se perdendo em algum momento, o Advento. Advento nada mais é do que aguardar pela chegada de algo que há de acontecer, ou seja, é uma expectativa que é gerada no coração daquelas pessoas que lembram do Advento, que olham para o calendário cristão e se lembram que 4 domingos antes do Natal tem algo muito importante, né? Ou seja, 4 domingos depois dessa caminhada do Advento tem algo muito importante que aconteceu na história, que é o Natal. Então o Advento é essa preparação, essa expectativa que a igreja cristã tem
em se preparar, em esperar. Eu sei que Cristo já veio, o menino já nasceu, o Filho se nos deu, né? Mas essa expectativa ainda reina em nós, porque nós queremos encontrar com esse que uma vez foi um menino, que foi homem perfeito, que morreu na cruz e que é nosso Senhor. Então ainda há uma expectativa, e o advento e o Natal nos ensinam sobre isso, sobre uma espera, sobre uma expectativa. Então, pensando nisso, a partir do domingo que vem, queria fazer uma caminhada, né, dentro do advento. Claro que começaria hoje, mas eu quero utilizar os 4 domingos de dezembro para falar sobre o presente de Natal. E aí eu não vou fazer reflexões no Evangelho, mas eu quero fazer reflexões em Isaías. Por quê? Porque Isaías é o que melhor fala sobre Cristo, sobre o menino que ia nascer, sobre aquele que seria dado, o ramo de Jessé, né, sobre o Emanuel, sobre o servo sofredor, sobre essa esperança que viria diante de grande caos. E essa imagem representa um pouco, talvez aí não dê para ver, né? Por detrás disso tem um grande caos, e daquela manjedoura, da imagem daquele menino, resplandece uma grande luz, como Isaías fala, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então eu queria refletir, fazer 4 reflexões a partir do profeta Isaías. Eu queria convidar você a participar, a estar aqui, a aprender e a caminhar comigo nessa expectativa, nessa preparação para o Natal, ok? Então nós vamos refletir, e na medida que nós formos refletindo, o texto vai nos ensinando nessa expectativa, nessa preparação do nosso coração para esse tempo que a igreja está vivendo, que é o tempo do advento, que antecede o Natal, que antecede essa data importante para a nossa fé, né? Então, a partir de domingo, essa série, o presente de Natal, reflexões em Isaías, tá bom? Um último aviso, queridos. Nós tínhamos na semana passada avisado que nós teríamos um encontro de famílias que aconteceria dia 12, mas por causa da dificuldade de algumas pessoas aí em participar, enfim, os irmãos que estavam organizando conversaram, ouviram algumas pessoas, e foi mudado para o dia 5 de dezembro, que já é no próximo sábado, né? Então, é importante que você confirme a sua presença, para que a gente possa organizar da melhor forma, tal. Então, todos que desejam participar, as famílias, falem com a Aline, pode falar com a Naira, pode falar com a Carol, elas que estão organizando tudo, e também para saber o que você vai trazer. Você pode convidar outras pessoas, também é um tempo oportuno para isso, mas sempre confirmando ali com elas, para que a gente possa organizar da melhor forma possível. Então isso vai acontecer no dia 5 de dezembro, a partir das 18h30, tá? Para a gente ter um tempo bom de refletir, vamos ter uma reflexão, depois um tempo de celebrarmos com alimento, um tempo de brincarmos, de sermos família, de nos divertirmos, depois desse tempo todo, né, de dificuldade que nós passamos aí, gradativamente a gente gerando esse movimento de comunhão, de cuidado, de preocupação um com o outro. Eu acho que vai ser importante cada um de nós estar aqui, tá certo? Por fim, queridos, antes de encerrar, eu tenho há alguns domingos trazido uma prática para nós aqui de lermos o texto da Grande Comissão, a fim de lembrarmos que nós somos, né, discípulos de Cristo, e que somos também enviados por Cristo. Então eu queria ler, se você puder, ou melhor, eu queria pedir para alguém ler. Deixa eu ver aqui. Mateus, você pode ler, Mateus? Isso. Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20. Eu queria te chamar aqui para você ler. Vem cá. Ler esse texto da Grande Comissão. Somos discípulos de Jesus, o Senhor nos envia. Vem cá, sobe aqui. Fala aqui no microfone. Vai lá. Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Fala no microfone. Isso, pode. Chegando-se Jesus falou-lhes, dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que nos tem dado. E esse eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Vamos orar. Amado Deus, nós damos graças ao Senhor. Te louvamos por esse tempo, te agradecemos, ó Pai, pelo tempo de oração, da Tua palavra, pelos louvores, pela comunhão. Ó Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, comissionados, ó Deus, por aquilo que aprendemos na pregação, por esse texto que lemos agora no final. É isso que nós somos, discípulos que vivem sob a autoridade de Jesus e que têm uma missão muito clara, por meio do Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, ensinando-os a obedecer o ensinamento das Escrituras, e essa é a nossa tarefa até que o Senhor venha, Pai, porque nós temos essa expectativa. Então que o Senhor use cada um de nós, começando por mim, pelo Mateus e por cada um que está aqui, Senhor, a compartilhar o reino de Deus por meio do Evangelho e a fazer discípulos. Que assim o Senhor nos envie sob o Teu poder e sob a Tua graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus abençoe, uma boa semana, vá em paz.